Meus amados irmãos, gostaria de convidar aos queridos a que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Nós estamos em uma série de sermões em Filipenses. E hoje nós vamos ler o capítulo 4, versos 8 e 9. Este que é um texto que já nos acompanha já há praticamente 3 meses. Este é o 11º sermão na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós temos lido e meditado sobre versículo a versículo, aprendendo da parte de Deus aquilo que Ele nos quer ensinar na Escritura Sagrada. Filipenses 4, versos 8 e 9. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Glória a Deus. Meus amados, gostaria de convidar a você a permanecer com a sua Bíblia aberta na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9, obviamente. O texto que será memorizado nesta semana são estes 2 versículos que nós lemos, versos 8 e 9. É impressionante como está no DNA de um pai a responsabilidade de inserir em seus filhos valores, conceitos, conselhos, características as mais diversas que na mente e no coração do pai são bons, são agradáveis e que vão contribuir para a jornada do filho. Me lembro muitas vezes de Manuel Porpino, meu papai, que é conhecido popularmente como Jardel. Isso é uma outra história, num outro momento eu conto. Mas meu pai, quantas e quantas vezes me colocou sentado, e isto desde muito novo. Eu não me lembro das palmadas do meu pai, porque foram pouquíssimas na minha vida, mas me lembro muitas vezes em que ele me colocou sentado e falou: precisamos conversar. Ou quando ele angustiou o meu coração dizendo: prepare-se, nós vamos conversar. E do tempo desta fala até a conversa, eu me lembro quantas vezes meu coração ficou muito pequenininho. É assim. O pai, ele tem isto como DNA. E na verdade nós, como somos apenas um desdobrar da paternidade perfeita, que é a paternidade do Pai Celestial, o nosso Deus também é assim. O nosso Deus tem prazer em se comunicar, Ele tem prazer em orientar. E isto me faz lembrar um livro de John Stott chamado Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. Neste livro de John Stott, o autor fala que os cristãos precisam conhecer estes conselhos, esta fala, esta orientação do próprio Deus, para que o cristão possa enfrentar então este mundo tão complexo. John Stott fala da necessidade que temos de nos nutrir de conceitos, de mudanças na nossa forma de pensar, a fim de que nós consigamos viver felizes a despeito de estarmos em um mundo caótico.
É esta, inclusive, a tese que defendemos. Este é o título desta série de sermões: Felicidade em um mundo caótico. John Stott fala que nós precisamos conhecer estes conselhos, conhecer a Deus por meio das Escrituras, recebermos de Deus estes conselhos, a fim de que vivamos felizes em um mundo caótico. Aqui estão os conselhos do Pai que ama os seus filhos. Nós precisamos ter entendimento a respeito de quem é Deus, precisamos ter entendimento a respeito do que é o homem, precisamos ter entendimento a respeito de quem é o Cristo, a respeito do que é a salvação e do que é a igreja, a fim de que nós vivamos felizes em um mundo caótico. E isto somente olhando para as Escrituras. Aqui estão os bons conselhos do Pai Celestial. O Pai então nos deu o Espírito Santo, derramou sobre nós o Espírito Santo como aquele que ilumina a nossa mente. Porque não é pela sabedoria humana, não é pela capacidade argumentativa, pela quantidade de vernáculos que temos no nosso léxico, pela quantidade de palavras que marcam o nosso discurso, é apenas pela iluminação do Espírito Santo. E o Senhor nos deu, derramou sobre nós o Espírito Santo, a fim de que nós entendamos a palavra do Senhor. Ele nos deu a própria Bíblia, traduzida na nossa língua, a fim de que nós, lendo, iluminados pelo Espírito Santo, possamos compreender as maravilhas da lei do Senhor. E o Senhor nos presenteou com a comunidade dos santos, para que nós nos instruamos mutuamente e aprendamos uns com a vida do outro. O Senhor nos deu conselhos na palavra de Deus, derramou sobre nós o Espírito, nos deu a igreja para caminharmos juntos, a fim de que nós tenhamos mudanças na nossa mente, a fim de que nós tenhamos uma nova forma de pensar, uma nova forma de refletir, uma nova forma de gerir e de conceber a nossa própria vida, por meio de uma mente transformada. O capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses é antecedido pelos capítulos 2 e 3. No capítulo 1 nós temos o apóstolo Paulo falando do amor que ele sente pela igreja, narrando um pouco da sua situação. Nós já passamos pelo capítulo 1. No capítulo 2, então, o apóstolo Paulo começa de forma mais efetiva a dar conselhos a respeito de como agir, a respeito de como fazer, a respeito de como se relacionar como cristão, a respeito de como falar e de como reagir diante das ameaças externas e internas da própria igreja. No capítulo 3, então, ele continua falando destes falsos líderes e do que a igreja deveria fazer, de como a igreja deveria se portar. E o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 3, então, fala que nós somos vocacionados e que nós devemos ter cuidado, mais uma vez, fazer, agir, ter cuidado com aqueles que são inimigos da cruz. E no início do capítulo 4, então, ele fala que nós devemos viver felizes, devemos ser moderados, sempre falando do como os sentimentos e os pensamentos podem ser externados. Mas agora, no verso 8 e no verso 9, o apóstolo Paulo já não mais lança luzes inicialmente a respeito daquilo que acontece externamente, mas ele lança luzes a respeito do que está dentro de cada um de nós. Ele fala do pensamento, ele fala da nossa mente, ele fala das nossas reflexões, e isto vai gerar sentimentos. Ele lança luzes àquilo que está dentro. E nós precisamos compreender, lembrar,
trazer à memória que o nosso Deus é onipresente, o que significa dizer que Ele está sempre diante das nossas atitudes. O salmista vai dizer: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Senhor está em todos os lugares, portanto o Senhor contempla todas as nossas atitudes. Mas o Senhor não é apenas onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as invenções, mas não apenas isto, Ele sabe tudo aquilo que nós pensamos, Ele sabe tudo aquilo que está no nosso interior. E a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 2, vai tratar de Deus e da Santíssima Trindade, e vai falar que o Senhor é onisciente. Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que vai na sua mente neste exato momento. Daí a importância de nós pensarmos sobre os pensamentos, porque os nossos pensamentos podem agradar a Deus e podem desagradar a Deus. Por muitas vezes aquilo que fazemos agrada a Deus numa visão mais superficial, mas se aquilo que fazemos não está em coerência com aquilo que pensamos e sentimos, seremos apenas como bronze que soa e como símbolo que retine. Aquilo que fazemos deve estar em consonância com aquilo que sentimos e pensamos. Daí a importância destes dois versículos. Deus conhece os nossos pensamentos. O Salmo 139 vai dizer isso no verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, mas o Senhor já sabe. Mateus capítulo 9, verso 4, falando de Jesus Cristo, diz: conhecendo Jesus os seus pensamentos. O Senhor sabe aquilo que vai na sua mente e no seu coração agora. Daí a importância de pensar sobre isto. A nossa mente pode agradar ou desagradar a Deus. E é por esta razão que eu quero pensar com você sobre o seguinte tema. Você que gosta de anotar os temas dos sermões, você pode anotar aí: reflexões sobre o pensamento cristão. Nós vamos refletir, vamos pensar sobre o que a Bíblia diz a respeito da mente do cristão. Em primeiro lugar, eu quero destacar o que está no verso 8. O verso 8 diz para nós que existem pensamentos que agradam a Deus. Diz assim o verso 8: finalmente, irmãos, e ele fala finalmente porque ele está caminhando para o final da carta. Então é finalmente mesmo, estou encerrando esta comunicação. Lembre, era uma escrita à igreja de Filipos. Então ele diz, finalmente, irmãos. E ele faz uma sequência. Ele traz uma sequência de adjetivos, dizendo, finalmente, irmãos, tudo o que é. E nós vamos pensar um pouquinho sobre esses adjetivos. Em primeiro lugar, ele diz tudo que é verdadeiro. E a palavra grega aí é alete, que significa verdade em oposição àquilo que é irreal, fantasioso, e verdade em oposição à falsidade. Então o que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, está dizendo a mim e a você, é o seguinte: tudo aquilo que é verdadeiro, no sentido de ser oposto àquilo que é inventado, que é projetado, aquilo que é imaginário. Tudo aquilo que é verdadeiro, no sentido de tudo aquilo que se coloca com os pés no chão, diante da verdade dos fatos, não diante daquilo que você imagina. E tudo aquilo que é verdadeiro no que diz respeito àquilo que é real, aquilo que é amparado, fundamentado, colocado sobre a verdade e não sobre a mentira. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente deve trabalhar com conceitos reais, verdadeiros no que diz respeito a ser verdade, em oposição a mentiras,
mas verdadeiro também com relação àquilo que é real. Muitas das nossas causas de ansiedade e de medo são em razão de pensamentos irreais e de inimigos que não existem. Isto gera ansiedade. E o nosso pensamento como cristão esses pensamentos irreais não devem marcar a nossa mente, não devem marcar a nossa forma de pensar e de refletir sobre a vida. Tem que ser verdadeiro. Nós precisamos pensar, elaborar e elocubrar sobre verdade. É interessante que pecados são projeções da mente em primeiro lugar. E que por muitas vezes são fundamentados em ilusões. E o apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que é verdadeiro deve marcar a nossa mente. Mas não apenas isto. Ele diz tudo que é respeitável, sem nós, no grego. E sem nós é a característica daquele que entende que tudo, que todos os ambientes, que todos os locais, que a nossa vida é uma vida de adoração. A palavra respeitável, traduzida para a língua portuguesa aqui, o sem nós, respeitável, não expressa aquilo que o grego quer expressar. Respeitável dá uma ideia, na língua portuguesa, de que é aquilo que de fato deve ser algo politicamente correto. A despeito de sem nós ter esta interpretação também, de ser aquilo que é correto socialmente, não é esta a essência e não é esta a amplitude. Esta palavra fala daquele que entende que o mundo é um santuário, que nós vivemos em culto. E se nós vivemos em culto, os nossos pensamentos devem ser coerentes com uma vida de culto. Se você não está entendendo ainda, eu vou tornar mais claro. Você fala qualquer palavra dentro do templo durante o culto? Se você fosse trazido ao púlpito da igreja num culto público para trazer um aviso, você usaria qualquer tipo de palavra? Eu quero crer que não. Porque você entende que o momento do culto é um momento respeitável. É este o sentido. A diferença é que nós, nesta palavra, não concebemos o culto como aquilo que começa às 10h30 e termina por volta do meio-dia. A palavra sem nós fala que nós vivemos em culto e aquilo que está na nossa mente deve ser coerente com este culto diário e da vida. E o texto segue dizendo que tem que ser justo também. E eu confesso para os irmãos que enquanto estava preparando este sermão, por muitas vezes eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque a minha mente por muitas vezes elabora aquilo que a tua palavra não prevê. E o texto diz que deve ser justo, de kaios. Diz respeito então à justiça com o próximo e à justiça diante de Deus. Esta palavra então diz respeito à obediência à palavra. Os seus pensamentos e os meus pensamentos como cristão devem ser pensamentos que não contrariem a Bíblia, obedientes, e que não sejam injustos com o próximo, que não sejam julgadores do próximo. E o texto segue: tudo aquilo que é puro, agnos, tudo que é puro. E aí é puro mesmo, mas não é apenas uma pureza aparente. É puro sem pecado, é puro no sentido de santo, é puro no sentido de separado, é puro no sentido de desconectado de sensualidades, casto, recatado. É puro de todas as faltas, imaculado. É puro onde não cabe duplicidade de sentido. Assim deve ser a nossa mente. É a pureza que não cabe em certos tipos de piada.
É pureza que não cabe em certos tipos de riso, em respostas a palavras equivocadas de uma mente perversa e profana. Agnos, pureza. Assim deve ser a nossa mente. Mas é também amável para os filhos. Amável no sentido de soar bem, de ser uma boa fragrância. A sua mente, quando elaborar um pensamento, como uma boa fragrância, é aquele pensamento, é aquela reflexão, do qual você não se envergonha de falar para alguém. É amável no sentido de não magoar ninguém. É um pensamento que você pode compartilhar com a certeza de que você não entristece o espírito e não entristece o seu irmão que está perto. Mas é também de boa fama. E a palavra grega é eufemos, que significa aquilo que é adequado aos ouvidos de Deus. Eufemos é o que deu para nós, na língua portuguesa e na literatura, uma figura de linguagem chamada eufemismo, aquilo que tem bom som. Os nossos pensamentos devem ser como bom som aos ouvidos do Senhor, aos olhos de Deus, que é onisciente e conhece aquilo que nós pensamos. E o apóstolo Paulo então chega ao final e diz: olha, eu vou encerrar essa lista de adjetivos e vou simplesmente dizer: se alguma virtude há, arete no grego, e ele fala de virtude moral, se é moral o que você pensa, e se há algum tipo de louvor, se há epainos, se inspira uma aprovação do seu Deus, se é moral com relação à sociedade e ao próximo, e se inspire, se alega ao coração do próprio Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não sei se você, como eu, ao ouvir o que cada uma dessas palavras significa, e sendo confrontado pelo Espírito Santo, que olha para dentro do seu pensamento e ilumina a sua mente, neste momento eu não sei quantos de vocês faz como eu fiz e faço: Deus tem misericórdia de mim. Como andam os seus pensamentos, amados? O que você tem elaborado? Como você tem concebido? Quais são as palavras, frases e discursos que você tem elaborado previamente na sua mente? É verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, existe virtude, existe louvor? Se é isso, glória a Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. No entanto, se não é isto, se as suas reflexões têm fugido aos padrões da Escritura Sagrada, surge então a segunda reflexão nesse texto: nossos pensamentos podem ser transformados. A primeira reflexão diz respeito a: existem pensamentos que agradam a Deus. Mas a segunda reflexão, olhando para este texto, é que os nossos pensamentos podem ser transformados. Olha o que diz o verso 9. Final do 8 e início do 9. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ainda o 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Significa então dizer que o apóstolo Paulo está dizendo: todo este elencar de adjetivos, todas essas características, é isso que deve ocupar o vosso pensamento, e não as outras coisas. Ou seja, se existe a possibilidade de pensar de uma forma e não de outra, os nossos pensamentos podem ser transformados. Se nós podemos abrir mão de um tipo de pensamento que entristece a Deus e abraçar aqueles que agradam a Deus, é porque os nossos pensamentos podem e devem ser transformados.
Nós precisamos pensar aquilo que Deus quer que a gente pense. Colossenses capítulo 3, no verso 2, a palavra de Deus diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto. Veja que tudo aquilo que não é puro, que não tem louvor, que não é respeitável, que não tem justiça, tudo isso diz respeito às coisas da terra, aos padrões da terra, aos pecados desta vida humana. E Colossenses capítulo 3, verso 2 diz: pense nas coisas do alto. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Nós precisamos pensar aquilo que o Senhor quer que nós pensemos. Mas a pergunta que você pode fazer para mim nesta manhã é: tudo bem, pastor, eu devo pensar os pensamentos de Deus, eu devo pensar aquilo que Jesus pensaria no meu lugar. A pergunta é: o que eu faço quando eu percebo que a minha mente elabora aquilo que não deve ser elaborado? Você vai fazer aquilo que o Salmo 139, no verso 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Você vai clamar a Deus, que por meio do Espírito Santo ilumine a sua mente. Agora tenha humildade para dizer isso para Deus: Senhor, o que eu tenho elaborado sobre o irmão, o que eu tenho elaborado sobre o pastor, o que eu tenho elaborado sobre a minha igreja, o que eu tenho elaborado sobre o meu irmão, sobre aquele que divide a história comigo, aquilo que eu tenho elaborado sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre os meus irmãos, aquilo que tenho elaborado sobre o conselho, sobre a junta diaconal, aquilo que tenho elaborado sobre mim mesmo, se desagrada ao Senhor, me sonda e me ilumina e transforma a minha mente. Meus irmãos, pense um pouquinho. Se não é puro, se não é amável, se não é respeitável, se não é justo, se não há virtude, se não há louvor, isto deve ser interceptado por meio da iluminação do Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo diz: olha, esse pensamento não é adequado, sabe o que você tem que fazer? Clamar a Deus para que, em nome de Jesus, este pecado da mente te seja perdoado. E você pode repreender esse pensamento em nome de Jesus: Senhor, cura a minha alma, eu não quero pensar isto. Existem pessoas, irmãos, que estão sendo desorientadas pelo mundo, desorientadas pelo diabo, e têm internalizado que pecados são o normal. Afinal, nós somos assim. Qual é o problema de servir a Deus convivendo com este pecado? Esta mente está cauterizada, está cegada, e nós precisamos ter humildade de dizer: o Espírito Santo me ilumina. E quando o Espírito Santo disser a você: adultério é pecado, mentira é pecado, cobiça é pecado, agressão ao próximo é pecado, julgamento do outro é pecado, e tantas outras, quando o Espírito Santo mostrar a você, não tente elaborar sofismas, simplesmente se humilhe na presença do Senhor e fala: Senhor, tira isso da minha mente. Se eu concebo que a minha fé é tão somente estar na igreja dominicalmente, durante a semana eu vivo de outro jeito, se eu não me preocupo com santidade, antes me preocupo apenas em estar no culto público, isto é pecado. A despeito de estar absorvido como uma cultura da existência, clame por perdão e busque santidade no Senhor. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, nos dizem assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqui a fortaleza, ó. E ele segue explicando:
Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Precisamos mudar por dentro, irmãos. Mudar a cultura. Romanos 12, versos 1 e 2, texto bastante conhecido. Portanto, meus amados irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vos ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não toma a forma do século. O século vai dizer que qualquer forma de amor vale a pena, que qualquer tipo de constituição de família é a certa. Mas a palavra do Senhor está dizendo para nós, é homem e mulher, querido. Não interessa quem falou o contrário disso. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir sofismas. O texto diz: transformai-vos pela renovação das vossas atitudes. Não, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aqui, ó. Se você, diante de todos os adjetivos do pensamento que agrada a Deus, percebeu que há pensamentos agora aí na sua mente que não agradam a Deus, entenda, irmãos, pensamentos podem ser transformados. Mas em terceiro e último lugar, pensamentos fundamentam atitudes. O verso 9 diz: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pensamentos errados geram comportamentos errados, e comportamentos errados acarretam em sentimentos errados. É por essa razão que nós devemos levar os pensamentos cativos a Cristo, de forma que agrade a Cristo, de forma que não interessa aquilo que agrada a mim. A minha mente deve elaborar aquilo que é o melhor para Deus, aquilo que é o melhor para o coração de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é fiel a Deus, aquilo que alegra o coração de Deus, e não aquilo que alegra o meu próprio coração. A nossa concepção da mente deve ser um culto, amados. Deve ser respeitável. Precisamos fechar a nossa mente para aquilo que não agrada a Deus e clamar ao Espírito Santo a fim de que Ele encha a nossa mente com aquilo que é do Senhor, porque a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. Pensamentos geram atitudes. Irmãos, talvez você não tenha percebido ainda, mas estes 2 versículos trazem uma verdade muito linda, sobre a qual eu particularmente ainda não tinha me atentado. O imperativo do verso 8, seja isso que ocupe o vosso pensamento, está associado ao imperativo do verso 9, isso praticai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, está relacionado ao isso praticai, queridos. É impossível praticar o que é bom sem que isto seja concebido na mente. É por essa razão que existem rituais vazios. É por essa razão que existem relações superficiais. É por essa razão que existem sorrisos amarelos. Porque aquilo que está sendo praticado não é concebido na mente, no coração, no interior. A dinâmica da vida cristã pressupõe a junção. Estas formas estão jungidas, estão unidas. Uma coisa é aprender a verdade. E uma outra, bem diferente, é recebê-la, é assimilá-la, é tê-la dentro, de forma que isso se externe como expressão daquilo que orienta a sua mente. Talvez você conheça alguém assim.
Alguém que é capaz de contar, por exemplo, todos os dias da vida de Simonton desde 1958. Desde 1858, melhor dizendo, os números foram trocados. Desde o primeiro dia, ele consegue dizer o que aconteceu com Simonton neste dia, no dia 12 de agosto, no dia 13, 14, e ele sabe falar de tudo isso. Só que conhecer não é o suficiente. Precisa ser internalizado. Tiago capítulo 1, verso 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tem que ser praticante. O desafio é fazer alguma coisa. Não basta ter os fatos na cabeça, os conhecimentos na mente, nós precisamos deles no coração. Ao longo do ministério do apóstolo Paulo, ele não apenas ensinou, ele não apenas concebeu, ele não apenas sistematizou, mas ele vivenciou como extensão daquilo que ele tinha no seu interior. E o apóstolo Paulo, também neste texto, muito pequeno, do verso 9, diz: o que vistes em mim. Lembra que o contexto da igreja de Filipos era um contexto de uma igreja que tinha muitos falsos líderes? Falamos já sobre isso. Aqueles que exigiam não apenas a Jesus, mas o cumprimento da lei, não apenas a Jesus, mas a circuncisão também, eram falsos líderes. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, o que vistes em mim, colocando diante de nós a necessidade que temos de seguir bons modelos. Paulo entende a necessidade de sermos exemplo pessoal para aqueles que estão à nossa volta. E esta não é uma palavra para pastores. O texto, o tema do sermão, não tem a ver com pastores tão somente. Reflexões sobre o pensamento cristão. Não é reflexões sobre os pensamentos de pastores. Todos nós que somos cristãos devemos ter na mente a capacidade de dizermos: o que ouvistes e aprendestes, e ouvistes de mim, isto praticai. Se você não sabe como pensar, pode se orientar por mim? O que interessa, queridos, é que é impossível desconectar pensamentos e atitudes. É por essa razão que, nesta terceira reflexão deste sermão dominical, eu quero dizer que pensamentos fundamentam atitudes. Mas o que é mais lindo é como esse texto termina. O verso 9 diz assim: e o Deus da paz será convosco. Concluindo, irmãos, a conclusão deste texto é majestosa. A conclusão desta orientação paternal é linda. Além de termos a paz de Deus que excede o entendimento, guardando a nossa mente, lembra? Além de termos a paz de Deus a guardar os nossos pensamentos como soldados à nossa volta, o verso 9 diz que quando nós temos a mente transformada, o Deus da paz há de nos guiar. O Deus da paz vai estar conosco. O Deus da paz vai marcar os nossos dias. Nós viveremos dias fundamentados nessa paz do Senhor, pela presença dEle, porque aquilo que fazemos é casado com aquilo que sentimos. E a nossa vida vai glorificar ao nome do Senhor. Eu quero encerrar estas palavras no Dia dos Pais, voltando à introdução, dizendo que os pais, de fato, têm uma característica muito interessante de dar conselhos aos filhos. E o próprio Senhor Jesus Cristo fala assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus.
Se você, que é mau, dá bons conselhos aos seus filhos, receba nessa hora o bom conselho de Deus na palavra. Existem pensamentos que agradam a Deus. Leia o verso 8. Mas quando o Espírito Santo iluminar a sua mente e confrontar você com pensamentos que desagradam a Deus, lembre, pensamentos podem ser transformados. Isso praticai. Mas lembre também que pensamentos fundamentam atitudes. Se você quer agradar a Deus, não se preocupe tanto com o que você faz, porque o que você faz vai ser tão somente extensão do que você concebe na mente e no coração. Que Deus te abençoe dessa forma. Que Deus transforme a minha mente e a sua mente, a fim de que nós vivamos diariamente a companhia do Deus da paz. Que Ele te abençoe. Um feliz Dia dos Pais. Que o nosso Pai cuide da sua mente, cuide da minha mente, para a glória e para a honra do Senhor. Em nome de Jesus.